Estamos de volta com mais um episódio do nosso podcast Fale Aqui, e hoje com participação diretamente aqui de Santa Fé, Patrícia Alves. Ela que é coach de carreira e analista de perfil comportamental, formada pela IGT, International Coaching, e possui MBA em Gestão Empresarial e de Negócios. Conta com mais de 10 anos de experiência corporativa como diretora de recursos humanos e hoje se divide entre treinamentos organizacionais de desenvolvimento humano e sessões de coaching com profissionais de diferentes áreas. Seja muito bem-vinda, Patrícia! Oi, gente. É sempre um prazer estar com vocês. Tudo bem? Tudo bem, você? Tudo bem. Que maravilha! Nós estamos hoje no piloto Alohana. Seja bem-vinda, Patrícia, mais uma vez aqui no programa Conectados em Cristo. É uma alegria muito grande receber aqui para falar sobre um tema muito importante, vazio emocional. Com certeza, Lohana. Muito obrigada pelo convite. Temos a Maísa Boa noite. Oi. É um prazer ter você aqui. e temos a Obrigada. Elô. Oi, tudo bem? Tudo bem, Prazer Elô? ter você aqui também. Obrigada, gente. Para mim é sempre um prazer estar com vocês. Então, ó, sem delongas, a Patrícia já é de Vamos casa, pro tema. já é da equipe. O tema hoje tá demais, hein? Vazio emocional. Vazio emocional. Que E tema aí? forte, né? Sim, e muito comum acontecer. Uhum. Muito comum acontecer isso aí. E eu vou começar falando para a gente comentar aqui o que é esse vazio emocional. Certo. O que seria isso, né? O vazio emocional é um sentimento de desmotivação, né? A pessoa se sente desmotivada perante a vida. Uhum. Então, Uhum. muitas vezes por trás disso vem um desânimo, um cansaço, Aham. até mesmo uma inquietude, né? E por mais que a pessoa tenha coisas, tenha conquistas, ela sente esse vazio emocional que ela não consegue explicar. E o vazio emocional, ele acontece muitas vezes com um motivo, Aham. sabe? Pode acontecer, por exemplo, né? Às vezes a pessoa tem alguma perca na família, Sim. ou um término de relacionamento. Isso, tudo vai gerar um sentimento de tristeza. Uhum. Nada diferente desse vazio, porque o vazio emocional, ele é uma tristeza. A diferença é que quando há um motivo, esse vazio emocional, ele tem um tempo. Né? Ah, Ele tem sim. que uma hora ir Ah, embora. entendi. Igual o luto. O luto, luto faz eu parte. vivo um tempo, né, e depois passa. É um processo, Isso, né? exatamente. Ah, bacana. E aí a gente pode até trazer aquela passagem bíblica. Neste mundo vocês terão aflições, mas Aham. tenham ânimo, né? Uhum. Ou, né, no outro dia o sol vai brilhar. Então, assim, a tristeza é super comum. Então, se você teve realmente um fim de relacionamento, a morte de um ente querido, é muito natural e normal sentir o vazio Aham. emocional, Aham. né? Por algum tempo. Agora, passou um tempo, o vazio continua, já não é comum. Então, essa pessoa precisa aí, talvez, de uma ajuda, né? Uma ajuda profissional para Aham. sair desse vazio. Mas o que acontece, gente, é que muitas vezes não há um motivo. E é disso que nós vamos falar, né? Ah, legal. Não há um motivo aparente. A pessoa sente esse vazio, Mas não sabe o porquê. não sabe por quê. Nossa, eu já Ah. passei por isso já. E como foi? Várias vezes. Aí ficava me perguntando, por que que eu tô sentindo isso? Por que que eu tô com esse Exatamente. vazio? Sendo que as coisas até que estão estáveis. Então eu começava a analisar os pontos da minha vida para ver aonde que eu tava errando, entendeu? E Legal, é isso mesmo. uma autoanálise, né, vamos dizer. É isso mesmo. E até eu iria falar sobre isso como a gente pode ver esse vazio emocional como oportunidade. Olha, Ah, tem certo. oportunidade no vazio Sim. emocional? Sim, Que bacana. é exatamente a oportunidade de olhar para dentro e ajustar alguma coisa que está fora de ajuste. O vazio emocional, ele acontece porque, na verdade, esse vazio é de si mesmo. Nossa. É um Uhum. vazio de você. É como você não se conhecer tão bem e não saber cuidar de você, saber suprir as suas necessidades. É você distanciar de coisas que você gosta. Nossa. Aham. Então, Nossa, isso faz todo aos pouquinhos vai gerar esse vazio.
Então, assim, eu sempre falo aqui para vocês, a gente nasce, a gente tem um porquê, a gente tem nós temos as nossas habilidades naturais, cada um tem as suas, e isso não é à toa. Sim. Uhum. Isso a gente se preenche quando a gente usa as nossas habilidades no maior potencial possível e respeitando os nossos valores. Então, quando a gente sai disso, quando a gente está muito perdido, não conhece quais são os nossos pontos fortes, não aplica isso na nossa vida, ou desrespeita os nossos valores, pode ter tudo na vida, Uhum. mas vai existir um vazio. Nossa. Um vazio de si mesmo. É super interessante você falar isso, Paty, porque me veio um insight agora. Eu observo várias pessoas, inclusive eu já passei por isso, óbvio. Por exemplo, a gente acorda, dorme, trabalha. Acorda, dorme, trabalha. E vive naquele automático, No nesse automático. loop infinito. Mas qual é o sentido da vida? Qual é o meu propósito? Então, esse loop seria o meu vazio emocional? Exatamente. Esse é o perigo, é o automático. É a gente não parar. Então, às vezes, esse vazio vem exatamente para a gente parar e olhar. Nossa. Por quê? Porque você está no automático. E o nosso cérebro adora colocar as coisas no automático. Uhum. Ele é uma máquina super poderosa que não quer gastar energia e quer te poupar, né? Sim. Então, tudo que você faz, algumas vezes ele já fala, peraí, é todo dia, porque assim eu tô logo no automático, ele nem vai precisar pensar mais, só vai fazer. É a tal da Uhum. Comodidade. Comodismo. comodidade, isso. Quando a gente fica cômodo com aquela situação, e aí você vai se sentindo desmotivada, às vezes acontece isso em trabalho, relacionamento, né? Sim, Você fica cômodo e aí você não vê mais felicidade, não vê mais graça naquilo. Porque você aderiu àquela rotina e pronto, você não... Vou continuar ali. você não quer fazer algo pra mudar, entendeu? Você fica tão cômodo que você não tem mais aquela motivação de fazer algo pra dar um up, né, no seu trabalho, no seu relacionamento, na sua vida, né? Eu Sim. vejo muito isso. e aí esse distanciamento ele pode acontecer também nos relacionamentos. Então, às vezes começa a se relacionar, é muito comum você, para agradar, começar a se anular. Então, com o tempo, vai vir esse vazio porque você está se distanciando da sua essência. Nossa. Uau. Experiência Uau. própria. É verdade, isso eu ia falar também. Já passei muito por isso. Então, assim, como que a gente faz? É se conhecer. Então, a gente precisa estar se perguntando o que eu gosto, o que me faz bem. E, assim, o que a gente precisa... O Google quer entrar aqui. O Google quer participar Quer aqui participar. também. Eu coloquei até aqui umas perguntas. O que nós precisamos? O que eu preciso para me sentir bem? E assim, isso é muito honesto conosco mesmo, sabe? Precisa ter muita verdade nisso. Como que eu me sinto? Né? Então, como que eu estou me sentindo? Colocar nome nas emoções. Será que eu estou triste? Eu estou com medo? Porque muitas vezes, por trás desse vazio emocional, tem muitas dúvidas. Às vezes tem cansaço mesmo da rotina, Uhum. dessa rotina automática. Então, precisa olhar e entender o que eu preciso, né? O que eu estou sentindo? Aonde que eu quero chegar na minha vida? Já fizeram essa pergunta? Uau. É complexo, Eu nunca né? me Dá até perguntei. medo. eu nunca me perguntei nada, gente. Às vezes eu paro e penso, falo, nossa, eu vivo muito no automático. Porque eu nunca paro, às vezes, pra refletir. E quando eu paro, é a hora que tá estourando, sabe? A hora que eu não aguento A mais. hora que não aguenta É. mais. Nossa, eu já sou totalmente diferente. Eu adoro parar pra refletir e pensar nas coisas. Às vezes eu fico até meio mal, porque eu falo assim, nossa, as coisas estão assim. Mas aí eu, né, falo assim, não, eu tenho que fazer alguma coisa pra melhorar. Às vezes eu tô andando na rua e eu fico pensando. Eu fiz isso comigo ontem, gente. Eu tava me questionando porque eu tava me sentindo muito mal. Sabe assim, com as coisas e parecia assim que eu faço as coisas, só que eu ainda continuo sentindo um vazio dentro de mim, sabe? Exatamente, Maísa, é assim Aí mesmo. eu tento fazer, mas parece que nada parece que... Às vezes você acha que vai se Preenche. completar com alguma coisa e É. acaba não se Não, completando, e não né? Exato. completa. E assim, gente, eu costumo
abordar isso com adultos, com pessoas que estão já fazendo, né? Eu trabalho muito com empreendedor, então muitas pessoas me procuram porque se sente ali aquele vazio mesmo. Olha, eu estou fazendo, estou trabalhando, tá E dando até tá difícil. certo aqui, mas eu não sei, tem alguma coisa errada. Então, sempre começo. Traça perfil, entende os talentos, vê se esses talentos estão ali no negócio, levanta os valores, vê se está alinhado com os valores. Valores é muito importante, gente. Nós temos aí muitos valores que a gente aprende ao longo da vida. E 5 deles são que dominam nossas decisões no dia a dia. A decisão se eu curto ou não curto uma foto, tá ali os seus valores por trás. Uau. Nossa. Nossa Então, senhora, que bacana. imagina você, em algum momento, entrar nesse automático e deixar o seu valor, um valor que é importante para você. Uma hora, isso vai desconectar, entendeu? Você vai sentir mal com isso. Sim. A gente briga pelos nossos valores. Uhum. Uhum. Nossa. Então, é muito Realmente. forte. Então, a primeira coisa que eu faço é alinhar isso. Para quê? Porque a conquista vai ter sentido. Senão, a conquista não tem sentido se estiver desalinhada. Se estiver muito fora da pessoa, né, da essência dela, Uhum. não adianta. Então, às vezes são pequenos ajustes que a pessoa está ali, como a Maísa falou. Eu faço, mas parece que eu estou andando em círculos. Eu escuto muito isso, né, quando eu nos meus atendimentos. Eu estou produzindo, mas parece que eu sinto, sabe, a roda de rato? Aham. Uhum. Então, aí a gente vai perceber, a pessoa realmente não se conhece, entendeu? Ela não se conhece. E é muito incrível quando ela começa a ver a questão dos talentos e ela vê que não está usando, às vezes, com ela mesma, Aplicando, né? aplicando. Tem um talento que no sistema que eu levanto, tem um talento de diplomata. E esse talento é uma pessoa que tem muita facilidade em lidar com conflitos. Uhum. E ela, assim, é uma pessoa mediadora. Então, a hora que eu falo para ela fala assim, nossa, eu... Aí eu falo assim, nossa, faz sentido. Lá em casa, todo mundo me chama, quando tem briga, chama eu. Quando a minha mãe quer resolver uma coisa, me chama. Você entende? Ela tem esse talento, todo mundo reconhece de certa forma, mas ela não sabe que é um talento. Porque é tão natural Aham. pra Ela não ela. precisa se Aham. esforçar, né? Mas uma outra pessoa não tem Uhum. ele. Então, aquele talento, ele precisa estar a serviço de alguma coisa e precisa estar no negócio dela. É Uhum. aquilo que vai fazer o negócio dela crescer, porque é o ponto forte. Aham. Né? E aí, Bacana. outro ponto, às vezes essa pessoa ela não usa esse diplomata com ela mesma na hora de lidar com esses conflitos internos. Olha só. Nossa. E eu acho que os piores conflitos que a gente tem é os que estão Sim, com a gente, né? Os Sim, internos. Exatamente. Então, a pessoa às vezes não se... É aquele negócio, né? Eu trato tão bem a outra pessoa, mas eu só no chicote. Nossa, isso. real. Você falando desse assunto, né? A gente pode colocar como exemplo a questão da faculdade, né? Quando a pessoa ela faz uma faculdade ou porque ela gosta ou porque a família obrigou ela a fazer aquela faculdade. Então, ela pode até fazer, mas ela não vai ser feliz, ela não vai ser realizada, Sim. porque aquele não é o talento dela. O real talento dela era a faculdade que ela queria fazer. Exatamente. Então, sempre precisa conectar, porque isso acontece muito pelos Sim. pais que É. escolhem, né? E os filhos vão querer agradar, isso é natural, Uhum. né? E só que se chegar no ponto dela, ele está numa profissão e que não consegue colocar o que ele tem, porque os pais têm o talento dele, Uhum. o filho tem Aham, outros aham. Exatamente. diferentes. Se não consegue, a pessoa vai ficando, entrando nesse vazio, Uhum. nesse vazio emocional, e aí ela se pergunta, às vezes tem um salário muito alto, Sim. às vezes tem tudo, e eu conheço experiências assim, e essa pessoa conseguiu sair, tá? Ela consegue se programar e fazer aquilo que ela veio fazer no mundo. Porque senão é remédio tarja preta, É. pode É. até continuar, sabe? Mas vai Uhum. ter que burlar de alguma forma, porque o sentimento de vazio é grande. A Sim. desconexão com a essência, ela traz esse vazio. E depois da descoberta, né, Patrícia, melhora muita coisa na vida. Depois que você se descobre, né, Muda. muda totalmente. É. Muda Descobre totalmente. seus talentos, descobre tudo.
Muda totalmente a vida da pessoa. Você começa... Porque eu falo isso depois que eu comecei a fazer terapia. Uhum. Que eu comecei, né? Eu posso isso, eu posso... Nossa, muda totalmente a vida. Autoconfiança e assim, e aí é aquela história, né? Eu mudo, tudo muda. Aí Uhum. tudo em volta muda também. Verdade. Nossa. É ou não é, Lohana? Nossa, Você é que faz demais. essa mudança. É demais. Porque às vezes a gente acha que a gente não é capaz, né? Eu me limitava a muita coisa, né? Pra mim entrar, por mais que eu sou comunicativa, tudo, né? Pra mim entrar num estúdio de rádio há 2, 3 anos atrás, antes da morte da Larissa, não conseguiria, entendeu? Não conseguiria, por mais que eu fiz lá na Santa Fé, vim aqui pra Rádio Desterro falar, nunca. E depois que eu fui pra terapia, que eu descobri que isso realmente hoje me faz feliz estar aqui, né? Mudou tudo. Hoje você pode me dar qualquer microfone em qualquer lugar. Exatamente, gente. E aí, assim, ela provavelmente tem isso no talento dela, né? E a gente provavelmente tem o perfil autocomunicador, que é um perfil que gosta de estar com pessoas, que gosta de se comunicar e falar, né? Sente até essa necessidade. Agora, você imagina pegar uma comunicadora e colocar numa sala fechada com um computador sozinha. Nossa. Acho que vai ser o mais vazio possível, né? Gente, bem o que isso. pode ser o salário que for. E assim, ela vai ficar por um tempo pelo salário. O salário, ele, por um tempo, você consegue. Só que chega uma hora que não vale a pena mais, né? Ou você começa a tomar remédio para anestesiar isso, né? Que eu vejo algumas pessoas acabam indo para esse lado. Ou você toma a decisão de se conhecer e procurar colocar o que você é no seu trabalho. E é Olha. muito difícil ter essa coragem, né? De largar uma coisa que já tá certa pra algo duvidoso, mas que você sabe que vai te fazer feliz. Mas quando você está bem alinhado e feito todo um planejamento, você consegue ter essa segurança para ir. Tem o Smart. Precisa Tá? estar com o Smart. Exatamente. Pode ir lá no Olha, YouTube, gente, pode olha ir como lá ela no está. YouTube. Olha, alguém estudou. Eu não esqueço esse planejamento nunca mais. Eu amei. Com planejamento. Então, assim, quando nós não estamos atendendo o nosso verdadeiro eu, verdadeiro, tá, gente? Porque é como a Heloísa falou. Então, muitas vezes eu me perco, porque eu respeito muito meus pais. Então, é oportunidade, olha, é oportunidade para você esse trabalho, é oportunidade para você fazer isso, entendeu? Mas e o verdadeiro eu? Será que é oportunidade para ela? Gente, oportunidade, não existe oportunidade boa ou não. Existe oportunidade que é para mim, oportunidade que é para o Vinícius. Às vezes o que é para o Vinícius não é para mim. Então, nisso, as pessoas acabam se perdendo muito, né? Com o que o mundo prega que é bom. Nossa. E acaba se distanciando desse eu. Então, quando eu eu me afasto, o vazio emocional acaba se instalando. Isso é fato. É fato. Tipo, que nem a gente foi numa palestra, eu e o Vini. E a psicóloga pegou e falou assim, o que você sente é verdadeiramente o que você sente por você? Ou são as pessoas que idealizou que você tem que fazer aquilo lá para poder ser feliz? Isso. Entende? Eu acho assim que é uma coisa muito ruim quando a gente acha que é uma coisa pra gente, mas no fundo não é. E aí quando a gente vai descobrir, a gente fica tipo, meu Deus, muda totalmente. Muda totalmente. Vira uma chave, né? Sim. E é muito importante fazer essa reflexão e ter uma conversa, né? Porque os pais sempre vão querer o melhor. Eles fazem isso pro bem. Só que o que acontece é que você acaba tendo uma visão distorcida sua, né? E aí não é real. Eu acho Uau. assim, quando a gente descobre, Patrícia, eu sigo uma pessoa, mas hoje eu não posso falar mais o nome, né? E, tipo assim, ele pegou e falou, antes ele trabalhava na Brasil Telecom, e ele tinha essa mania de, tipo assim, tudo que você faz, ele te dá um agrado, sabe? Juntar a equipe, agradecer a equipe porque chegou. E uma vez a pessoa chegou pra ele e pegou e falou assim, fulano tá achando que é maior que a Brasil Telecom. E ele falou assim, a hora que a pessoa falou que ele tava achando que era maior, virou uma chave na cabeça dele. E hoje ele é um dos maiores empresários, sabe? Quando a gente se limita, né? Quando a gente
acha que não consegue, e quando vê uma pessoa igual você, que nos mostra, que nos orienta, nossa, isso muda tudo. E hoje ele é um dos maiores empresários, cara. Isso muda mesmo, e isso acontece. E às vezes a gente precisa de alguém para Dessas viradas de chave que a Isso. pessoa chega para e vira. estimular você a refletir, porque senão a gente está no automático. Aham. No automático a gente não sai daquilo lá, a gente vai ficar rodando sempre. Então, assim, até para refletir, precisa ter um momento seu, precisa, às vezes, fazer um caminho diferente do que você faz. Isso é bom para o cérebro sair um pouco daquilo ali e fazer você pensar em outras coisas. Uhum. E eu falo assim, quando a gente se descobre, tanto profissionalmente quanto pessoal, o nosso vazio acaba, gente. Porque eu falo isso como Lohana. Eu trabalhei praticamente toda a vida no meu ramo da fotografia. Eu fiquei 8 anos na Capital Formatura e eu gostava daquilo. Mas, tipo assim, eu gostava porque aquilo lá já tava cômodo. Eu só tenho isso, Santa Fé é só isso. Mas depois que eu vim pra rádio, que eu conheci realmente, né, que eu poderia ir além, poderia fazer comunicação, poderia fazer... Mudou totalmente. Hoje posso falar que eu não era infeliz lá, não tô falando que eu era infeliz. Mas hoje, aqui eu sou 3 vezes mais feliz, entendeu? Sim. E assim, às vezes lá você supria algumas coisas, Isso. né? E aqui talvez preencheu ainda mais, né? Então, Uhum. assim, porque não é uma coisa só. A gente precisa de 4 áreas, pelo menos assim. Foi feito um estudo e a gente precisa de 4 realizações para ser feliz. Então, se alguma delas você deixar para trás em virtude de uma outra, vai desequilibrar, entendeu? Vai chegar lá, vai fazer falta, por exemplo. Eu quero muito ser bem-sucedido. Então, eu começo a focar só nisso, só que lá dentro de mim, família é muito importante. Só que eu não dou atenção nesse período. O que acontece quando eu chego lá na frente e não investi também na minha família? Vai ter o vazio. É verdade.